todo mundo deseja ter uma imagem mais cinematográfica e um look completamente diferente no seu vídeo. Só que para isso você precisa ter um conhecimento um pouquinho maior sobre color grading. Só que existe um plugin que veio para facilitar esse teu processo de color grading e eu vou te mostrar como utilizar o Dehancer no vídeo de hoje. O Dehancer vem ganhando muito espaço nos últimos tempos porque ele é um plugin muito completo e que te dá várias opções de mexer que assim, você até consegue no editor de vídeo, mas de uma forma muito complexa. E aí, voltando lá no início da intro desse vídeo que eu comentei, que você precisa ter um conhecimento a mais. E o Dehancer ele veio para te facilitar nesse processo. E ele serve para DaVinci Resolve, Premiere Pro e Final Cut. Ele também tem a versão de celular, mas mais pra frente a gente pode conversar sobre isso daí também. No vídeo de hoje eu vou te mostrar ele dentro do DaVinci Resolve em 3 takes que eu selecionei aqui, todos feitos com a Sony FX30, tá? Em diferentes condições e em diferentes ISO também. Aqui dentro do DaVinci Resolve a gente vai encontrar o Dehancer como Film Emulation, então ele vai ficar dessa forma daqui. Vale ressaltar, cara, que o Dehancer ele é muito pesado, então para um projeto inteiro tem uma forma de você fazer uma gambiarra e deixar ele mais leve e eu já vou te ensinar como executar isso. Então basicamente para você fazer um color grading aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir mais uns nós, né, porque você precisa mexer no seu vídeo. Então eu vou começar com essa imagem aqui, que é uma imagem tudo gravado em S-Log3. Eu vou pegar o Dehancer e vou tacar no do meio aqui, que é o nó número 2. Você vê que já ficou a imagem meio estranha, vamos falar assim. Nossa, Rodrigo, essa imagem tá estranha. Porque quando você taca ele ativa uma porrada de coisa que... Pô, Dehancer, é só desabilitar, cara. Se eu quiser habilitar, eu habilito, sabe? Eu acho que seria muito mais fácil, porque aí agora, como eu não quero nada disso agora no início, eu vou ter que ir lá e mexer em tudo isso e desabilitar tudo isso. Então vamos fazer isso, que no caso eu venho em Filme, aí eu clico em Enable, que é para desabilitar no caso, né? Então seria Disable. Basicamente aqui, como eu tô com a minha gravação em S-Log3, você pode fazer isso pelo Dehancer. Então você pode escolher aqui qual é o conversor que você quer. No caso, cara, ele te dá umas opções aqui, só que você vai ter que ir em Choose Camera para pegar de fato. Um outro ponto também que vai até com uma melhoria para o Dehancer é que ele te dá aqui várias opções de várias câmeras, de várias coisas, só que não está no formato correto. Então, por exemplo, aqui eu utilizei uma FX30, então não tem todas as câmeras no catálogo deles. E o primeiro passo que eu sempre gosto de fazer é o Color Correction, certo? Que aí, no caso, eu posso mexer, como eu tô na FX30, cara, eu consigo puxar bastante coisa e ter bastante Dynamic Range, né? A FX30 tem 14 pontos de Dynamic Range. Então vamos supor, tá? Vamos supor que aqui, nessa imagem aqui, eu quero deixar num tom de filme americano falando do México. Você já entendeu, né? O que é? Aquela imagem bem amarela, bem quente, porque parece que o México só é muito quente nos filmes americanos. Eu vou fazer todos os meus ajustes pensando nisso. Vamos dar só uma visão geral aqui no início. Tem o filme Developer, eu tenho o filme Compression, Expand, o Print, eu tenho o Color Head, eu tenho o filme Grain, o Halation, o Bloom, o filme Damage, o filme Brief, o Gate Wave, o Vignette, Monitor, Output, LUT Generator, que é um ponto interessante aqui que eu já vou te falar. Como eu falei, a gente não precisa utilizar tudo, cara. Não tem necessidade. Como eu quero deixar nesse look, eu vou começar aqui em ordem, certo? E eu vou no Contrast Boost. Eu quero dar um pouquinho mais de contraste aqui na minha imagem e não mexer em nada. Aí tá um ponto, eu vou ter que habilitar. Eu clico em Enable e agora sim, ó, fazendo de uma forma escrota aqui pra você ver, eu consigo mexer e deixar a imagem da forma como eu quero. Vou puxar um pouquinho mais de contraste pra gente trazer um pouquinho desse verde daqui do fundo. E no Gamma Correction, ó, mais uma vez, se eu for mexer em tudo, olha isso, cara. Que coisa maravilhosa, porque eu consigo puxar muita coisa, tá? Consigo deixar mais escuro. Só que não é esse o objetivo. E Color Boost, eu vou dar aquele boost de cor, né? No caso aqui, eu posso deixar muito colorido ou menos colorido, que é o que me agrada mais. Só que não é esse o objetivo. É México versão americana. Então eu vou dar um Color Boostzinho aqui. Basicamente, aqui agora a gente entra na parte de efeitos, tá? Então eu vou Enable. E aí, cara, tem uma porrada de opção para você escolher aqui. Você pode ficar aqui muito tempo vendo qual que funciona melhor pro seu negocinho. Aí já vai, olha que coisa bonita. Isso daqui, cara, você pode deixar num look mais antigo. Eu acho que funciona muito bem para casamento. Porque casamento, cada noivo tem a sua história. E tem muitos noivos que, pô, começaram há muito tempo, aí gosta de falar da família. Ah, porque a minha família é isso. Ah, porque não sei o quê. Então você dá esse look aqui de antigamente para contar essas histórias, funciona muito bem. Eu acho que
para quem é de casamento, esse é um programa muito interessante para você ter. E eu voltei aqui pro Agfa Chrome RS não sei o que, porque eu acho que puxa mais pro tom que eu desejo. E aí agora no Film Compression, cara, aqui, né, eu posso puxar pro mais escuro, ou botar mais na exposição aqui desse efeito específico. No caso eu vou botar aqui bem sutil, pouca coisa, porque eu já tinha mexido lá em cima, lembra? Agora aqui no Film Compression, cara, mais uma vez, eu preciso habilitar. Esqueci disso. Você pode mexer aqui em mais coisas para você ter o que você quer mexer. Você tem mais controle, né? Por mais que eu esteja utilizando 422 10 bits, tá? Eu acho que acaba pegando muito da sua imagem e tá vendo? Já começa a ficar uma imagem sem muita definição. Então, eu não gosto muito de puxar muita coisa, não. Pouca coisa, cara. Pouca coisa, assim. Posso até deixar desabilitado, isso aqui eu não quero mexer, não. Aqui em Expand, você vai mexer nos pontos pretos e escuros, cara. Então aqui, ó, eu posso deixar o ponto mais preto, aí no caso vou dar mais contraste, né? Posso mexer aqui, ó. Que assim, como a nossa imagem já foi mexida lá em cima, eu também acho que não seja diferente. Um ponto interessante, que a gente pode até descer já para te mostrar isso, False Color é muito interessante, porque você consegue identificar quais pontos que estão estourados na sua imagem. Então, por exemplo, ele te dá até uma tabelinha aqui que 50 é o normal, né? O cinza é o normal, abaixo disso está subexposto e acima disso está superexposto. Então, por exemplo, o amarelo está subexposto. Então aí a gente pode voltar lá em cima e fazer da forma como ele está falando. Ó. Aí eu vou mexer para puxar mais para o cinza. Ó. Aqui eu já puxei o meu céu para o cinza. Como eu quero que de fato seja algo mais claro mesmo, eu não vou puxar tudo, vou deixar só alguns pontinhos ali. Tá? Então, basicamente, eu dei uma mexida. Eu vou tirar o False Color e você vai ver como é que ficou a minha imagem. Ela puxou mais do céu azul, tá? Aí tem outras abas, assim, cara, que assim, eu não acho muito interessante você mexer em tudo. Por exemplo, essa daqui de Print é como se eu fosse simular alguma coisa de impressão. E não é o que eu quero mexer nesse momento. Aqui em Color Head, você consegue mexer, eu vou habilitar, e aí aqui que mora a solução, né, do que a gente quer. Aqui que eu vou mexer nos pontos, né, para poder ter as cores que eu quero. Basicamente o Gang, cara, eu vou mexer em tudo ao mesmo tempo, que não é o que eu quero. Então eu vou desabilitar e vou mexer aqui, tá, da forma como eu quero, México versão americana, tá? Então é basicamente isso daqui, e ó, vou puxando mais para cá. Beleza. E aí a gente consegue ter um controle melhor aqui dos pontos escuros, médios e claros. Então basicamente, a gente aqui, ó, eu posso puxar mais cor nos pontos escuros, mais cores nos pontos médios e mais cores nos pontos altos. Como nos meus pontos médios já tem bastante cor, eu posso até dar uma suavizada nos meus mid-tones, ó. No meu shadow tones eu posso diminuir um pouquinho só. E aí eu posso mexer agora, eu quero puxar mais pro quente no meu céu. Entendeu? Como eu tenho muito controle aqui, tá vendo que se eu puxar muito para cá fica azul, se eu puxar muito pro outro lado fica muito amarelo, que é o que eu quero. Então eu vou puxar bastante para deixar dessa forma aqui bem quente. E aí eu posso até ajustar aqui, ó, no mid-tones, fazendo de uma forma feia para você ver. Então lembra que a gente quer, não preciso lembrar toda hora, né? Você já tá entendendo. E aí a gente entra nos efeitos mesmo aqui de filme. Então basicamente eu posso simular várias lentes. Então eu posso simular vários rolos aqui também, ó. Eu posso habilitar aqui e deixar esse granulado. Então eu posso mexer, aí eu vou vendo qual o granulado que me agrada mais. No caso, o 35 é mais suave, o 65 é mais suave. Eu acho que eu vou deixar num 65 mais suave, que dá um pouquinho de grão, mas não é tanta coisa assim. Eu poderia até deixar no 500, que é mais suave ainda. E aí a gente entra no Halation. Cara, o Halation, ele basicamente vai mexer e vai dar, por exemplo, aqui, ó, você percebe bem que no Halation, nessa parte aqui, ó, da imagem, como que ele mexe? Ele dá um vermelho nos pontos para dar aquela sensação de erro mesmo no rolo, aquela que tinha nos rolos antigos como é que é o nome, cara? De rolo mesmo, né? Filmagem de filme. E o Bloom, cara, basicamente ele vai fazer um fake pra mesh. Então eu não acho que seja interessante, eu não gosto de utilizar dessa forma. E aí aqui eu posso adicionar Film Damage, que é como se fosse estragar a minha imagem. Vai do que você quer fazer, eu não acho interessante. O Film Brief também, eu não acho que seja algo legal. Eu acho que você vai quebrando muito a sua imagem. O Gate Weave, cara, a gente vai dar um zoomzinho, né? E aí você vai mexer na proporção da sua gravação. Também não acho interessante. Vinheta, a gente pode Enable e mexer aqui assim, ó, dar um tom
mais legal e você pode mexer aqui, ó. Você vê aonde você quer o foco. Então eu vou dar uma vinheta mais assim, e aí, no caso, eu vou dar uma mexidinha aqui assim e vou aumentar aqui o tamanho, o size dela. Porque aí eu perco mais do fundo mesmo, e aí eu boto um featherzinho ali, e aí, ó, quando eu mexer, vai continuar uma imagem mais pro meio. E cara, só o antes e depois disso daqui, ó. Antes, depois. Olha que look totalmente diferente, de uma forma muito simples, né? Tá demorando mais porque eu tô te explicando como é que eu utilizo o Behance. Só que você pode simplesmente chegar agora no final e diminuir, se achei que ficou forte, aí você diminui um pouquinho. Só que, um ponto negativo, se você for diminuir aqui no Output, você vai mexer lá em cima na sua correção, no seu REC 709. Então, eu não indico que você mexa lá embaixo no Output, só se você não utilizou essa parte daqui. E aí você foi e utilizou o quê? O seu próprio REC 709. Então você pode adicionar o seu próprio REC 709, que é o que eu vou fazer na próxima gravação, para você ver no próximo filme aqui do lado, para você ver como é que a gente mexe em outras partes sem mexer de fato no output, que é um ponto muito interessante. Essa imagem está pronta. A próxima imagem, cara, aí a gente já vai puxar para a Rússia, versão americana também, que é aquela imagem mais fria. Só que aqui eu vou fazer isso que eu acabei de falar, que é adicionar o meu próprio REC. Então eu vou chegar aqui no meu pack de LUT que eu tenho aqui e vou... tá aqui na descrição também, tá? E aí eu vou adicionar o meu REC aqui, que é esse daqui, que então, beleza, eu já tô aqui com o meu REC 709. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou adicionar o Behance no próximo aqui e a gente vai ter que fazer aquilo de novo, né? De desabilitar tudo. Pô, Behance, vacilo isso aí, hein, cara? E você pode, cara, simplesmente chegar aqui, Rodrigo, e agora? Como é que eu faço o Color Correction? Da mesma forma, você só não vai ter o REC 709 que você adicionou aqui em cima, tá? Então eu posso chegar aqui e mexer. Então aqui eu vou deixar uma imagem mais clara e vou puxar a minha temperatura mais pro frio, né? E aí o meu Tint Compense, que no caso é o matiz, o famoso matiz, eu vou puxar um pouquinho mais aqui pro azul mesmo. Cara, eu acho esse programa muito interessante porque você tem muita liberdade criativa, você consegue fazer muita coisa. Então, basicamente, aqui, vou Enable, né? E vou adicionar o contraste que eu quero na minha imagem, tá? E o Gamma Correction eu vou diminuir um pouquinho, porque se eu botar muito, no caso eu quero diminuir um pouquinho para não ficar tão estourado assim a minha imagem. E o Color Boost, cara, eu acho que não tem necessidade de Color Boost agora, porque eu vou até tirar um pouquinho, porque a gente quer uma imagem mais fria. Então, olha que visão já diferente, cara, que se eu for tirar tudo aqui, ó, de antes e depois utilizando esse combo aí, maneiro. Nesse caso daqui, eu não vou adicionar filme, porque eu não quero mexer nisso, eu quero mexer somente nas cores, tá? Você já viu como é que funciona no outro, a questão do filme. Então aqui eu vou começar a mexer, eu vou Enable para poder mexer, e aí eu vou puxar para as cores que eu quero, que no caso é um pouquinho mais pro frio. E aí aqui, para não ficar muito roxo, eu vou dar uma compensaçãozinha aqui, e aqui nos meus pontos mais pro verde, eu vou puxar um pouquinho mais para cá também. E depois que eu mexi aqui, aí entra um outro ponto que você pode mesclar, como a gente está mesclando aqui. Se eu quiser, eu posso adicionar um outro Behance aqui e mexer de novo aqui para poder puxar as cores que eu quero. Então, por exemplo, o Enable aqui, e aí eu vou mexer mais nas cores que eu quero, mas, cara, eu acho que não fica interessante, eu acho que aí a gente pode linkar e utilizar, por exemplo, do próprio DaVinci, que aí eu consigo mexer de fato aqui nas cores que eu quero. Dessa forma, o nosso antes e depois de uma imagem mais azulada, mais Rússia, versão americana também. Então, a gente utilizou a primeira versão somente com o Behance, a segunda a gente mesclou o programa com o Behance e a próxima eu vou te ensinar como deixar o Behance mais leve. Que basicamente, eu vou pegar essa imagem aqui, escura, com total ISO alto, que foi exatamente o teste que eu utilizei da FX30 em baixa luz, você já vai ver esse vídeo aqui no canal também. E aí eu vou tacar o Behance aqui, e você vai ver que já tacando ele aqui, se eu for rodar o arquivo, ele vai ficar travando.
porque ele vai passando devagar ali, porque é muita coisa que tem no Behance. Então eu vou desabilitar tudo aqui novamente. E basicamente, para isso daqui funcionar, você não pode utilizar os efeitos do Behance, de filme, dessas coisas que dão um impacto mesmo na sua gravação. Isso daqui é para quem quer ter um color e um look diferente, tá? Então basicamente, vamos supor que aqui eu esteja mexendo, vou fazer só o color correction aqui assim, do balanço de branco. Vou chegar aqui no meu filme Developer e eu vou também adicionar um pouquinho mais de contraste, mexer aqui no meu gama um pouquinho e vou dar um color boostzinho para deixar a imagem mais colorida também. Vamos supor que essa seja a imagem que eu queira mostrar, né? Vou puxar um pouquinho mais de Shadow Tones para cá, os Middle Tones aqui, e esse daqui assim. Então basicamente essa é o look que eu quero ter. O que você vai fazer agora? Você vai vir lá embaixo em LUT Generator e aí você vai normal, Export LUT. Basicamente você vai exportar um LUT com essas imagens que você acabou de fazer, com essas edições que você acabou de fazer. E aí basicamente você vem na sua aba de LUTs, eu só venho aqui em Head, cadê? Behance. Então basicamente, ó, vou adicionar um novo e vou desabilitar essa daqui, eu só chego agora e taco ele aqui e tá igual o que era antes, olha, aqui no Behance e agora aqui no meu programa. Dessa forma, se eu der o REC, vai rodar tudo liso. Então para você que quer fazer apenas o color utilizando o Behance, é dessa maneira aqui que você pode fazer também. O Behance também tem a versão de celular, para você fazer basicamente isso daqui, tudo que você fez, no celular. Só que eu não indico isso pra gente que é filmmaker. Esse daí eu indico para quem é social media, que faz muita coisa com o celular. Você já vai ter tudo ali, fácil acesso, porque você consegue mexer em tudo que você fez no seu celular, já direto nele, depois já postar direto nas redes sociais. Para quem trabalha com celular, funciona muito bem. Mas por que eu indico para social media? Porque é para quem já está ganhando dinheiro com isso, porque ele é caro. Assim como essa versão aqui de computador. Eu, de fato, não acho que seja para todo mundo. Eu acho que existem coisas específicas, projetos específicos para você ter um look específico, como eu comentei. Casamento, cara, funciona muito bem, porque cada noivo tem a sua história, tem a sua forma de querer mostrar isso. Você que trabalha com casamento, você pode extrair muito bem o que o Behance tem aqui no seu programa de edição e passar isso para os seus noivos. E aí o preço dele, cara, acaba sendo, vamos ser sinceros, né? Bem suave se você for fazer para todos os seus casamentos. Se você é apenas criador de conteúdo, cara, o Behance talvez não seja para você, porque como eu comentei, ele tem um preço alto e ele é para coisas específicas. E o Behance, ele conta com alguns métodos para você poder fazer a aquisição dele, tá? Vale ressaltar que para você que se interessou bastante por ele, tem cupom de desconto aqui na descrição com 10% de desconto para você utilizar lá no site do Behance. E como eu comentei de ser algo único, né? Ele tem a versão para você pagar por 3 meses, 12 meses ou até lifetime, que aí você que trabalha com casamento, que trabalha há muitos anos com casamento e vai trabalhar ainda, o lifetime acaba saindo muito mais em conta. Só que se você quer algo para projeto específico, você pode pegar a versão de 3 meses, cara, porque aí você bota isso no seu valor do seu projeto, faz o que você tem que fazer e aí depois você não fica pagando ele eternamente ou a versão life. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui depois que eu recebi alguns questionamentos sobre o Behance também, e aí em contato com o Behance eu tive essa oportunidade de poder mostrar para vocês aqui tudo que esse programa tem para oferecer. Se ficou qualquer... Eu não tô sendo pago, tá? Para poder fazer esse conteúdo aqui para vocês. Vale ressaltar, tanto que eu gosto sempre de mostrar todos os prós e os contras que tem em tudo que eu vou mostrar aqui para vocês. Se ficou qualquer dúvida sobre o Behance, deixa aqui nos comentários que é muito importante para eu saber a sua opinião e também a galera do Behance, cara. Eles podem ler o comentário aí e ver o que eles podem melhorar em atualizações futuras também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que eu for postar por aqui. Me seguir lá no Instagram, @RodrigoBaiano, e eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!